Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez o Senhor colocou no meu coração uma mensagem para estar deixando para nós nessa noite, que tem sobre o tema perseguidos, mas não desanimados, não desamparados, não abandonados, né? Dessa forma. Irmãos, a mensagem do Senhor está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler uma parte do 4, uma parte do capítulo 5, porque por mais que seja um pouquinho grande a leitura, nós precisamos entender a mensagem que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Diz assim, capítulo 4, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. No verso 29, Pedro ora. Olha como ele orou. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, essa mensagem ela é muito linda, porque ela nos traz lições aqui da perseverança desses apóstolos, né? Pedro e João haviam curado um aleijado, né? Ali que estava aleijado já há muito tempo, e o Senhor usou a vida deles ali como cura na vida deles. E eles foram questionados pelos saduceus, mestres da lei, naquela época, autoridades e líderes do povo, né? Sobre essa cura, né? E eles vendo ali que Pedro estava pregando a palavra, né? Fazendo a obra, reunindo a igreja, né? Muitas curas, sinais e maravilhas estavam acontecendo através da vida de Pedro, dos apóstolos de Jesus. Aqui, Jesus já havia morrido, ressuscitado, né? Então, assim, Jesus não estava mais
no meio deles, a não ser o Espírito Santo, e eles estavam fazendo a obra que o Espírito Santo estava conduzindo, mas eles estavam sendo severamente perseguidos. E aqui, eles, além de maltratar, de obrigar-lhes a não pregar mais no nome de Jesus, né, e falar, vocês não podem mais pregar nesse nome, né, açoitaram eles, né, e eles falavam, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens ou a Deus, né, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aqui a Bíblia fala que eles mesmos reconheceram que eles havia estado com Jesus, porque eles eram homens sem instrução, mas eles ficavam admirados com a sabedoria que eles tinham para estar pregando, para estar falando, e a forma como eles eram usados pelo Senhor. E aqui Pedro ora, ele faz essa oração, Senhor, considera ameaças desses que têm se levantado contra a tua obra. Capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome. Aleluia. E depois de orarem, o Espírito Santo ele se manifesta, treme o lugar onde eles estavam reunidos. E eles anunciavam a palavra do Senhor corajosamente. Irmãos, isso aqui é uma lição para mim, para a tua vida, porque muitas vezes nós estamos desanimados. Às vezes o diabo levanta pessoas que criticam, que caluniam, né? Que te difamam, né? Que te afronta, né? Afronta a tua vida, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele está contigo, foi Ele que te chamou para essa obra. Aleluia, né? E aqueles que se levantam, irmãos, como diz a palavra do Senhor, onde Pedro fala, né? Julguem vocês mesmos se é certo obedecer ao homem ou obedecer a Deus, e eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivo, e eu estou com Jesus, Ele está nos guiando a esta obra, Ele nos deu essa obra para nós poder fazer, Ele nos deu ide e pregai, ide, né, fazer discípulos, né, aonde vocês forem, pregai, vão pelo mundo afora, preguem a palavra do Senhor. E aqui eles estavam passando por uma intimidação diabólica, onde esses mestres da lei começaram a perseguir eles. Aqui no capítulo 5, verso 17, em continuação, a perseguição que eles estavam sofrendo, eu quero continuar a leitura, diz assim, Atos 5,17, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha para você ver a motivação, foi por inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocaram-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárceres, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram, encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. É forte. Nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Estão indo para lá com os guardas. O capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem.
Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Olha para você ver, irmãos, antes de eu concluir aqui a leitura. Como que eles estavam enciumados, estavam aqui com inveja. A inveja foi que motivou essa perseguição contra a vida dos apóstolos, contra a vida de Pedro e João, porque eles haviam curado aquele aleijado, né? E porque eles estavam pregando a palavra do Senhor, falando de Jesus, né? Estavam ali reunindo a igreja estava sendo formada ali, né? Então, assim, e muitos estavam sendo curados, muitas maravilhas o Espírito Santo estava fazendo, mesmo ele sendo preso ali naquela prisão, né? Eles mandaram açoitar, mandaram prender, mas o anjo do Senhor abriu a porta da prisão e falou: vai e prega a minha palavra lá no templo, né? Vocês têm ordem para ir fazer minha obra. Preguem a mensagem desta vida. O Senhor estava ali quebrando as cadeias para que eles continuassem, né, fazendo a obra do Senhor. E eu quero profetizar na sua vida que o Senhor está quebrando toda a cadeia, toda a fúria do inimigo que tem se levantado para te impedir de caminhar, para te impedir de prosseguir no seu chamado, para te impedir de falar de Jesus, para te impedir, né, de continuar a obra em que você está, porque é Ele que te chamou, é Ele que se responsabiliza. E por mais que se levantam opressores, perseguidores, por mais que se levantam pessoas contra o teu ministério, dizendo que você não é preparado, dizendo que você não é estruturado, Satanás, ele já caiu por terra, porque é o Senhor que está te enviando, é o Senhor que vai te capacitar. Mesmo que você não tenha às vezes muita instrução, mas o Espírito Santo, ele coloca a palavra dele na sua boca. É o Senhor que vai te usar, irmãos, é o Senhor que vai te levar, Ele que vai te trazer, Ele que vai te usar. Aleluia! Então, confia no Senhor, não fique intimidado com palavras de afronta, não fique intimidado com aqueles que se levantam, não fique intimidado com aqueles que estão perseguindo, que estão falando mal, né? Obedeça ao Senhor, porque a ordem veio dele e você não pode parar. Assim como Neemias, por mais que vinha afronta do inimigo, vinha perseguição, ele falava: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu não vou retroceder o meu pé, aleluia. Eu vou continuar aqui, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele me mandou fazer, aleluia. Irmãos, né, nós não podemos parar e nem paralisar, e nem se sentir intimidado por Satanás, porque foi o Senhor que te levantou na obra dEle. Nunca duvida que é Deus que te usa, aleluia. Porque Satanás usa pessoas para falar que Deus não é Deus na tua vida, que Ele não te mostra nada, que não é Deus que te usa. Mentira do diabo, irmãos, mentira. É isso que o diabo quer que você acredita, nas mentiras dele, que Deus não é Deus na tua vida. Mas Deus, Ele está repreendendo está quebrando toda palavra de intimidação sobre a sua vida, sobre seu ministério, assim como Ele quebrou essa cadeia e trouxe para fora Pedro e João para que eles continuassem pregando a palavra. O Senhor está quebrando essa cadeia de intimidação na sua vida. Ele está repreendendo todo o mal, toda palavra de afronta, palavra de maldição contra a tua vida, toda inveja de Satanás. O Senhor está lançando por terra. Recebe aí, meus irmãos, porque é profético, o Senhor está falando. Aleluia. E enquanto eles estavam lá, aqui no versículo 34, diz assim, verso 33, né? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-lo. Olha como eles ficaram furiosos. O diabo está furioso, não tá? Ele está furioso contra a tua vida, mas é porque você está dando fruto. E nisso ele está ficando furioso, né? E aqueles que dão fruto
A árvore que dá fruta, ela é apedrejada, né? Mas olha que Deus usou aqui um fariseu, que esse aqui, eu posso dizer que ele tinha um outro entendimento e uma sabedoria. E foi a sabedoria deste homem, deste fariseu chamado Gamaliel, né? Gamaliel, ele foi um professor, um mestre, né? Na vida do apóstolo Paulo. A teologia diz que o apóstolo Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, né? Então, Gamaliel, ele era um homem sábio, né? Aqui diz assim, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho. Olha que maravilha, irmão. Isso aqui é um bom conselho, né? Portanto, nesse caso, eu os aconselho. Deixem estes homens em paz e soltem-nos. Pois se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, aleluia, pois se acharão lutando contra Deus, aleluia, irmãos. Você está vendo que poderoso, irmãos, essa mensagem, aleluia. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia, irmão, que palavra abençoada. Estou aqui regozijando essa palavra, irmãos. Glória a Deus pela vida desse Gamaliel, né? Aqui o que ele falou realmente é verdade, né? Muitos líderes reúnem um povo ali e é como ele está dizendo, se a atividade, o propósito que eles estão fazendo, né, for de origem humana, fracassará. Nós vemos líderes aí que fracassam totalmente porque é de origem humana, né? Mas aqui fala no verso 39, mas se vem de Deus, se proceder de Deus, se a obra é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, porque se acharão lutando contra Deus. Eita, irmãos, como é forte isso aqui. Aqueles que têm se levantado contra a tua vida, irmãos, eles estão lutando contra Deus. Todo levante que está tendo contra a tua vida, contra seu ministério, contra o chamado que Deus tem com você, estão se levantando contra o Senhor. Aleluia. Né? E aqui fala, porque se o propósito for de origem humana, ninguém precisa falar nada, ninguém precisa julgar, porque provavelmente fracassará por si mesmo. Mas se ele está fazendo a obra de Deus, se você está fazendo a obra de Deus, se você está pregando a palavra de Deus, irmãos, né? Aqueles que se levantam contra a sua vida, né? Ele vai se achar lutando contra Deus. E aí eu te falo, aquele que luta contra Deus, quem é que vence? Eu te pergunto. Aleluia, o Senhor é Deus dos exércitos, aleluia, o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos exércitos, irmãos. Ele é o Deus da guerra, aleluia. Ninguém peleja contra Deus não, irmãos. Ninguém peleja contra Deus não, porque Deus não entra na batalha para perder, aleluia. E aqueles que se levantam contra o Senhor, infelizmente, irmãos, paga o preço por se levantar contra a obra de Deus, paga o preço por se levantar contra Deus, paga o preço por se levantar contra homem e mulher de Deus. Recebe essa palavra para o seu coração. Mas o que me chama atenção para finalizar essa mensagem é aqui no versículo 41, onde diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos
de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha para você ver que lindo, irmãos. Porque muitas vezes a gente, quando passa por luta, por perseguição, calúnia, difamação, por afronta, assim, dessa forma a gente tende a se entristecer e a gente não se alegra. Mas aqui fala que eles foram alegres porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E esse é o sentimento que Deus quer que nós tenhamos, de alegria. Porque somos considerados dignos de sofrer humilhação por causa do nome do Senhor Jesus. Olha para você ver, né? Eles saíram alegres do sinédrio por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso aqui, sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Perseverança. Persevera, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra na perseguição. Né? Por isso que o tema da mensagem é perseguido, mas não desamparado, o Senhor é contigo. Perseguido, mas não abandonado, Ele está à sua frente. Na verdade, o Senhor, ontem eu conversando com uma amiga e ela foi usada por Deus para me falar essa frase. Na verdade, irmã, Deus não nos prometeu nada, Ele prometeu que estaria conosco, Ele está conosco. Aleluia. E aquilo trouxe uma alegria no meu coração. Eu falei assim, Senhor, é verdade. O Senhor é conosco, aleluia, irmão. O Senhor é contigo, aleluia. Você não está desamparado. Toda luta, perseguição, afronta que tem vindo, vai ser para te fortalecer ainda mais. Vai ser para Deus te honrar ainda mais, né? Porque é Deus que vai te honrar. Amém? Quando você faz a obra do Senhor, é Ele que te justifica, é Ele que te honra, Ele que te guarda, Ele que te sustenta, Ele que te abençoa, Ele que supre as tuas necessidades, Ele que te envia, Ele que te capacita. Você é escolhido do Senhor, não para, não desanima no teu chamado. Se você prega a palavra, continue e persevere. Amém? Eu deixo essa palavra para a meditação do seu coração, que você possa ser despertado por essa mensagem. Que você possa falar assim, amém, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou perseverar, amém? Continue buscando ao Senhor em oração, continue orando, continue buscando, continue pregando, continue louvando, não para, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer através da tua vida, amém? Deus abençoe. Eu quero orar com você nessa noite, essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor visite essa pessoa, Pai, que ouviu esta pregação, esta mensagem. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, não deixe essa pessoa desanimar e nem parar, Senhor. Mas que ela seja conduzida pelo Teu Espírito Santo a prosseguir, a perseverar, apesar da inveja, apesar da afronta, apesar da perseguição, daqueles que invejam, daqueles que falam mal, que caluniam, que ameaçam, que prende, que açoita. Aleluia, Jesus. Mas nós somos teus servos, Pai. E se nós estamos sendo considerados dignos, papai, de sofrer humilhação por causa do teu nome, Senhor, por pregar o teu nome, Senhor, isso tem que ser motivo de alegria para nós, que o Senhor venha trazer essa alegria no nosso coração, Pai. Porque Satanás é um derrotado, Pai, na nossa vida. Ele já está derrotado debaixo dos nossos pés, Pai. Ele já está derrotado. E nós somos mais que vencedores em Cristo. Que o Senhor venha nos fortalecer, a perseverar, a continuar fazendo a sua obra. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus.